falando de uma parcela, né, dessa população que já está sofrendo, a gente está falando de extermínio, né? Então, é o extermínio da juventude negra, que é uma das frentes do genocídio da população negra. Genocídio antinegro, né? Também a professora Ana Luísa Flauzina, João Vargas têm trabalhado mais esse termo, genocídio antinegro, e que faz mais sentido. Então, assim, a gente precisa entender, né, dar nome às coisas, para entender que, inclusive, esse genocídio antinegro ele tem várias frentes. A principal é o extermínio da juventude negra. Mas tem outros, por exemplo, o que tem sido feito com a população negra, quando a gente está pensando no sistema público de saúde também. Exatamente. Então, assim, tem vários exemplos. O que aconteceu com a população negra na pandemia é um Exatamente, exemplo. Exatamente. Com direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, fica evidente. Negras também é um Então, exemplo. Eu acho importante, né, a gente pensar sobre isso. Então, assim, quando eu volto com isso, assim, caramba, a gente está falando de extermínio da juventude negra, a gente está vendo, assim, uma parcela da população muito expressiva ser morta, a gente está vendo uma parcela da população que, sim, que está morrendo no seu período mais fértil. E aí não só fértil, só biologicamente falando, é fértil socialmente, economicamente, e aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai pensar um país que está matando seus jovens, está matando seu futuro, né? Inclusive, eu fiz um artigo para um livro que eu vou indicar daqui a pouco, um livro chamado Rebelião, que eu falo sobre a Ágata. E aí, a Ágata, ela morreu aos 8 anos, da comunidade que vivia no Rio de Janeiro, levou um tiro também de um agente do Estado. E a Ágata, ela era ótima na escola, ela fazia inglês, ela fazia balé. E aí toda vez que eu fico pensando, né, nessas mortes, eu fico pensando assim que a gente deixou de ter uma futura cientista, a gente deixou de ter uma futura bailarina negra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a gente deixou de ter uma futura Dona Ivone Lara, Sueli Carneiro. Quando esses meninos estão morrendo, a gente deixou de ter um Pixinguinha, um Milton Santos, enfim, né, que foi esse ícone da geografia que a gente fala pouquíssimo até hoje. Então, eu fico pensando assim sobre... e é isso, assim, não com uma ideia de substituição, mas de continuidade. Então, a gente está deixando de ter muita coisa, porque não param de matar os nossos jovens, as nossas crianças, inclusive, né? Claro que os jovens eles estão com uma porcentagem muito grande, só pegar qualquer ato da violência vai confirmar isso que eu estou dizendo, só que as nossas crianças negras também, infelizmente, estão liderando essas estatísticas de morte de crianças. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso.